Mas com relação à questão da saúde mental... Você teve depressão? Eu fui diagnosticado com depressão profunda, assim. Eu tomei 14 comprimidos. Caramba! E eu não gosto, né? Eu tenho que falar disso. Me sinto, assim, incomodado, com vergonha, principalmente na época, porque eu fui exposto... É um assunto longo, mas eu acho que é uma lição, assim. Eu fui diagnosticado com a depressão profunda. E, pra deixar claro, não é uma tristezinha, tá chorando, tá... Não é. No meu caso, as coisas tomaram uma proporção que eu não conseguia ter mais um raciocínio normal. Tipo, se eu olhasse pro meu joelho e achasse que ele estava inchado, é como se eu tivesse recebido um diagnóstico do médico, assim, teu joelho tá rompido de novo. Então eu ligava pro médico e falei assim, rompeu o ligamento. Aí ele, não, mas como você rompeu o ligamento? Não, meu joelho tá inchado, eu rompi o ligamento, o médico, caralho. Como se fosse uma loucura mesmo. Aí o Pedrinho, não, você caiu? Não, eu tô deitado na cama, meu joelho tá inchado. Pedrinho, não aconteceu nada. O médico tinha que me levar, fazer a ressonância, sair o laudo e falar que eu não tinha nada. Para eu acreditar. As pessoas não têm noção. Isso em que época, quando você tava... 2003. 2002, 2003. Isso em qualquer situação de saúde. Não só de lesão. Se eu visse um caroço, eu achava que era coisa pior. E aí eu tinha que receber um laudo, eu tinha que fazer exame, senão eu ficava ali sofrendo, como se tivesse recebido aquela notícia. Sempre com doença, assim. Sempre com doença. Eu acho que pela questão dos traumas físicos que aconteceram comigo, eu tive uma relação com isso. E aí, quando eu voltei a jogar, o Palmeiras chamou um laboratório para fazer o exame para ver se era doping ou não os medicamentos. E aí fiz os exames, não é doping, pode voltar a jogar. Eu fui sorteado no primeiro jogo, caí no doping. Fui lá, urinei e tal. E aí passava acho que 2 rodadas e saiu o resultado, mais ou menos. Eu tava na concentração num outro jogo, e aí o diretor chegou e falou assim, Pedro, você caiu no doping. Eu falei, como assim? Caramba. Eu nem pensei nos remédios, eu falei assim, outra coisa. Eu falei, cara, eu não uso remédio por conta própria, de dor de cabeça, eu não uso droga. Como é que eu caí no doping? Não, foi do medicamento. Eu falei, mas o laboratório não liberou. Enfim, ele já tirou dali e me levou pra coletiva, cara. Quando eu chego no Palmeiras, tem milhares de pessoas, cara, de repórter. Nem na minha apresentação tinha tanto repórter. Em relação ao doping, já? Em relação ao doping. Caraca, só que todo mundo tava achando que eu acho que era droga, cara. Acho que a galera nem... Porque as pessoas não sabiam disso, da depressão. E eu não sabia falar sobre isso. Cara, olha como é que era, né? E eu fui exposto ali, aí o médico, não lembro agora quem foi, falou assim, não, o Pedrinho caiu no doping, porque ele tá com medicamento de antidepressivo. Quando falou isso, pô, cara, em 2002, 2003, como é que você fala de depressão? Num ambiente que, pô, todo mundo é super-homem. Super-homem, cara, como é que eu vou falar que eu tô com depressão? Aí. Porque se eu tinha preconceito, se eu via alguém com depressão, o cara tá com depressão, pô, que loucura é essa? Cara milionário, depressão de quê? Então, assim, eu me coloquei numa situação que eu criticava as pessoas, assim, quando eu via negócio de depressão. E as pessoas começaram a me julgar também. Caraca, o cara mora bem, carro importado, ganha dinheiro pra caralho, depressão de quê? E eu tinha que falar daquilo que eu tinha vergonha, porque, teoricamente, você mostra uma fraqueza no meio da bola. E aí, eu não peguei a suspensão de 21 dias, nem a primeira suspensão eu peguei. Porque o que aconteceu? Que o remédio não era mais considerado doping, mas ele ainda constava no livro da CBF. Então, esse ajuste que não aconteceu, ele me tirou logo, mas acabou que eu não... Só que a depressão, cara, ela fez por muitos momentos, assim, eu não querer mais viver, assim. Então, assim, eu provocava... Sério? Sério, eu não tentei tirar a minha vida. Sim. Mas eu não tinha mais vontade de viver. Então, por exemplo, às vezes eu ia pro treino, eu tinha um carro importado, eu ia pro treino, eu botava o braço, abria o vidro e ficava com um relógio pra lá de fora. Pra ver se eu era assaltado, pra acontecer alguma coisa, pra ver se eu morria. Caraca! Porque, assim, eu não tinha mais vontade, assim, de... Então, assim, foi um nível muito difícil. Se você me perguntar, Pedrinho, né? você troca... Se tivesse que escolher as 5 lesões no joelho e não ir pra seleção, ficar fora de uma Copa, das Olimpíadas, ou ter a depressão? Eu prefiro ficar fora da Copa, ter 5 lesões, e não prefiro ter a depressão. Então, por isso que eu tenho muito cuidado com o que eu comento, assim. Não, e eu acho que é muito importante você contar essa sua história hoje. Mas ainda fico com vergonha um pouco, hein? Cara, imagina. Mas eu acho que não tem que ter vergonha, cara. Porque, assim, eu acho que... Primeiro que é a doença do século, né? A gente vê agora atletas de... né? Isso, a performance, ser atleta... E a Simone Biles na Olimpíada. Simone Biles. Mas aí é minha briga.
Aí é minha briga. Quando se A trata sua da briga é lá atrás, né, Não, cara? mas aí é minha briga com a imprensa, no bom sentido. sim. Ah, tá. Quando é a Simone, todo mundo tem um apelo, E uma compaixão. uma compaixão que é justa e válida. É. Tem que ter mesmo. Mas se é um jogador de futebol, imagine o Neymar. Vamos lá. Imagine o Neymar. Desiste Não da vou falar Copa do Mundo, não, tá? Não, tá. Pra não ser a véspera das Olimpíadas, É. que o Brasil ainda não tinha o título lá, ele fala que tá com problema de saúde mental. E que não dá pra Que ele. não dá pra ele. É. Como seria os comentários desses caras, principalmente, que eu falo que pra bola não servem a nada? O que eles fariam com o Neymar? Não, com certeza eles iam... Porque as pessoas acham que o cara ganha milhões, que o coração dele virou pedra, né? Não sente mais nada. O coração dele, pô, esquece. Ele não tem sentimento, ele não gosta de nenhuma namorada, de mulher, ele não ama mais o pai e a mãe, ele não tem sentimento pelo filho, pelos amigos, ele não tem problema de relação. Não, a vida dele é uma maravilha, porque ele tem muito dinheiro. Só que a vida é feita de relação humana. Lógico. Então, assim, a relação humana existe decepção, que você não sabe como você vai reagir. O cara pode terminar com uma namorada e ficar, pô, no outro dia tá com outra. O cara pode terminar com a namorada e acabar o mundo pro cara. Fica preso naquele... É. Então, assim, por isso que eu tenho muito cuidado na questão da crítica, principalmente, assim, esportiva. É, mas, pô, cara, o seu depoimento é muito importante nisso. E pra quebrar esse preconceito, você falou no futebol especificamente. Só, pode olhar. Pô. E mais até no Brasil, né, mano? Pode olhar, cara. Pode olhar. Com relação ao jogador de futebol, esquece. Os Não, tem comentários clube são hoje que não diferentes. tem. A gente pergunta aqui sobre... Além do jogador de psicólogo futebol, e tal, né? Tem além gente que do- acha besteira. Além do jogador de futebol, ainda existe também dentro do futebol a relação do trato quando é um elogio para um jogador da Europa